Shalom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os BRICS. E eu começo com uma pergunta. Você já ouviu falar dos BRICS? A gente vai falar no episódio de hoje. Bom, ao contrário do que muita gente diz por aí, e a gente vai desmitificar isso, os BRICS não são uma organização internacional. Não possuem tratado constitutivo, não possuem secretariado. De fato, eles são um foro informal, eles são uma coalizão de 11 países atualmente. Houve uma ampliação a partir de 2023 com a cúpula de Joanesburgo. Os 4 fundadores foram justamente o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Em 2009 já se reuniram numa cúpula. E em 2001, o Jim O'Neill, que era economista-chefe do Goldman Sachs, ele vai propor que 4 países no mundo tinham características, a África do Sul ainda não entrou, tinham características de economias emergentes do sul global e que poderiam cooperar e consertar juntos para posições comuns. Realmente esse fato é inequívoco. 4 desses países iniciais, né, eles já haviam conformado posições muito parecidas e em 2024 ficou muito claro quando a gente teve 4 dos países que formam o BRICS entre os principais parceiros comerciais do Brasil, que são justamente Rússia, Índia, China, na verdade. 3 dos principais. A África do Sul, no caso, não é uma das 10 maiores, dos 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, mas o Jim O'Neill, né, que é o profeta aí dos BRICS, ele não previu, a África do Sul entrando nesse bloco. Ele previu apenas os BRIC, que seria um tijolo, que significa justamente tijolo em inglês, que seria um meio de construir uma economia concertada entre esses países do sul global. Aqui brevemente sobre as relações que o Brasil possui justamente com países do BRICS, a gente pode citar, por exemplo, a relação que o Brasil tem com a Rússia. O Brasil ele exporta soja para a Rússia, ele exporta café não torrado e carne também. Como a gente aprendeu no governo Bolsonaro, o Brasil compra sim muito fertilizante da Rússia, 34%, além de comprar cerca de 57% de óleos combustíveis de petróleo. A gente fala sobre a Índia, que é o nosso 5º maior parceiro comercial. O Brasil exporta muitos açúcares e melaços, 31%, além de exportar óleos brutos de petróleo e gorduras e óleos vegetais. Bom, o Brasil ele vai importar da Índia compostos organo e inorgânicos, compostos heterocíclicos, então já produtos da indústria terciária, da indústria quaternária, produtos que não são do setor primário. Falando um pouquinho sobre China, nosso maior parceiro comercial no mundo, que também faz parte dos BRICS, evidentemente. A China, justamente, possui, desde 2009, esse posto de maior parceiro comercial do Brasil, sendo que os Estados Unidos ocupou, durante todo o século XX, esse posto de maior parceiro comercial do Brasil, conforme o Clodoaldo Bueno. Bom, a soja é o produto que a gente mais exporta para a China, 33%, depois minério de ferro e também o petróleo. A gente importa muita coisa do setor de eletrônicos, justamente diodos, transistores, catodos, cerca de 7%, porque é muito variado de fato o nosso comércio com a China, no que concerne às importações. A gente importa equipamentos de telecomunicações, também automóveis e demais produtos. A África do Sul, que entra em 2011 aos BRICS, agora sim BRICS, ela tem um comércio muito mais tímido com o Brasil. A gente importa prata, platina e outros metais, cerca de 34% da África. A gente também importa o alumínio. Então tudo isso é importante sim para o nosso comércio, evidentemente, mas é bem mais tímida a relação do que com China, com Rússia, inclusive com a Índia. Bom, a gente importa da África justamente carnes de aves, veículos rodoviários, também açúcares e melás, além de zinco. E para terminar aqui, os 6 países que entraram no BRICS recentemente, em 2025 a gente tem os seguintes países: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e também a Indonésia. A Argentina ela recusou o convite durante a eleição, né, quando o Milei ganhou a eleição na Argentina. Além disso, a título de comparação, o BRICS ele é semelhante ao BNDES, ao BID, ao Fomplata, ao Banco dos BRICS também e ao Banco Mundial. Ou melhor, o Banco dos BRICS, né, que seria semelhante a esses outros bancos. Ele não é semelhante, por exemplo, ao FMI, que não tem como função fazer empréstimos para países em desenvolvimento para financiar projetos.
Acabei falando antecipadamente sobre um tema que eu ia tratar, no caso o NBD, que é o Novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, de fato. Ele surgiu no contexto da Cúpula de Fortaleza em 2014. Então foram assinados acordos constitutivos das instituições do BRICS, que foi o ACR, o Tratado Constitutivo do Arranjo Contingente de Reservas, e também do NBD, o Novo Banco de Desenvolvimento, que o Brasil, né, possui 19% de participação. É o banco no qual o Brasil possui maior participação, banco multilateral no caso. O ACR é justamente complementar outros arranjos financeiros monetários, tem um total de 100 bilhões de dólares, e Rússia, Índia e Brasil são responsáveis por 18 bilhões de dólares cada um. Não são distribuídos os recursos igualmente, como no caso do NBD, o Novo Banco de Desenvolvimento, e a África do Sul ela fica responsável com 5 bilhões de dólares, né, e a China com 41 bilhões de dólares. Para concluir, a gente pode afirmar que os BRICS surgiram num momento muito oportuno, justamente no contexto das crises, da crise de 2008, né, das crises das instituições de Bretton Woods, o FMI e o Banco Mundial, fundados lá em 1944. Então esse arranjo aí, de fato, ele contribuiu para uma maior estabilidade financeira internacional, e isso beneficiou os países emergentes. A gente vai falar sobre a última declaração emitida pelos BRICS, que foi a declaração de Kazan, na Rússia. A declaração justamente o endosso à presença maior de países africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, no âmbito do sistema global, tradicionalmente presente no Consenso de Eswini e também na Declaração de Sirte. Por ocasião da 16ª cúpula dos BRICS, houve na declaração de Kazan também justamente o reforço a uma mudança do sistema de solução de controvérsia da OMC. A gente sabe, por exemplo, que o órgão de apelação está parado, ele está inoperante, e eles buscam um sistema de solução de controvérsia da OMC que seja vinculante também, que tenha 2 instâncias. Isso foi afirmado a busca pela paz justamente no Oriente Médio, no conflito entre Israel e a Palestina, e também uma busca por uma solução pacífica na Ucrânia. Além disso, a gente também pode dizer justamente uma tentativa de se parar a corrida armamentista, e muitos outros temas foram falados, embora não se tenha uma posição consolidada sobre uma posição permanente, por exemplo, do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vocês tenham gostado, e até o nosso próximo episódio. E para mais episódios, fica aí a recomendação do nosso canal. Ela fica no final do vídeo.